pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem, né? Espero que vocês estejam bem. Depois de todo esse descanso, todas essas férias, vamos voltar um pouquinho com a rotina de química, que eu sei que estão todos morrendo de saudade, tá? Vamos começar com algumas das revisões. Vamos revisar um pouquinho sobre ligações químicas, ligações intermoleculares, aquela questão de polaridade, geometria molecular, tá? Vamos revisar esses conceitos importantes porque vocês vão precisar dele o resto do ano, tá bom? Então, inicialmente, vamos revisar um pouquinho sobre ligações químicas, tá? Para que serve a ligação química? Lembre, pessoal, a ligação química ela vai servir para trazer estabilidade, tá bom? Lembre que quando a gente trata de ligação química, significa que os elementos eles vão tentar seguir aqueles elementos que naturalmente estão estáveis. Lembrando esses que são os gases nobres, tá bom? Nesse caso, a ligação química ela vai servir, obviamente, para trazer elementos novos, tá? Esses vastos elementos que existem são graças às ligações químicas, mas que aí essa ligação ela vai servir para trazer estabilidade para esses elementos. E essa estabilidade se deve através de quê? Da regra do octeto, pessoal. Lembra que a regra do octeto é aquela regra que vai fazer com que todos os elementos contenham 8 elétrons na sua última camada de valência. Lembrando, de última camada de valência, distribuição eletrônica, tá? Diagrama de Linus-Pauling. E lembrando, essas ligações elas podem ser divididas em três: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Vamos agora observar a diferença entre eles. Tá? A primeira ligação que eu falei foi a ligação iônica. Lembre que quando a gente trata de ligação iônica, vai ser o quê? Uma transferência definitiva de elétrons, ou seja, um elemento vai doar o elétron definitivamente para outro elemento, e quando esse outro elemento ele vai receber definitivamente. Lembre, quem doa é o cátion e quem recebe é o ânion. O cátion de carga positiva e o ânion de carga negativa. Um exemplo, NaCl, cloreto de sódio. O Na ele doa o último elétron que pertence da última camada de valência dele para o cloro. Essa ligação iônica é uma ligação mais forte, tá? E é uma ligação que existe entre um metal e um ametal, tabela periódica, tá, gente? Não esqueça quem são os metais e quem são os ametais. Então, quando temos ligações iônicas, uma transferência definitiva de elétrons, onde um elétron de um elemento que está na última camada de valência, ele vai ser doado definitivamente para o outro elemento. Lembrando, quem doa é um cátion, ou seja, carga positiva, tá? Se ele está doando elétron, ele está ficando mais eletropositivo. E quem recebe esse elétron é um ânion, carga negativa, ou seja, se ele está recebendo um elétron, então ele está ficando mais eletronegativo. E quando tratamos da ligação covalente? A ligação covalente é aquela onde há o compartilhamento de elétrons, ou seja, quando um elétron ele vai servir para os dois elementos, tá? A ligação é entre ametais e aí é quem se formam as moléculas. Se eu tenho o CO2, eu tenho o carbono ligado a 2 oxigênio. Essas ligações, elas são ligações covalentes. Por quê? Porque o mesmo elétron do carbono, ele também serve para o oxigênio, mantendo os dois estáveis, tá? Então, aqui nós já temos a diferença entre uma ligação iônica e uma ligação covalente. A ligação iônica, transferência definitiva de elétrons, enquanto a ligação covalente, nós temos um compartilhamento de elétrons. A ligação metálica, ela serve àquela teoria de nuvens eletrônicas. Lembre que eu falei para vocês como é que seria essa teoria de nuvens eletrônicas. O metal, normalmente, naturalmente, ele começa a formar ao redor dele, ao redor da molécula, uma quantidade de elétrons. É como se
existisse um carregamento de elétrons ao redor dessa molécula. E esse carregamento, essa nuvem eletrônica faz o quê? Ela é capaz de se unir com outra nuvem eletrônica. Então, dessa forma é que acontece essa ligação de metais, entre metais, essa ligação metálica. Lembra que os metais ele tem algumas propriedades características que eu falei para vocês em relação à ductilidade, em relação onde nós temos uma propriedade, uma característica muito importante, que é aquela questão de condutividade. O metal ele é um ótimo condutor. Bem, depois de conseguir diferenciar e avaliar, analisar os três tipos de ligações, agora vamos classificar as polaridades dessas ligações. Lembrando, a polaridade da ligação ela pode ser classificada em duas. Uma ligação ela pode ser polar ou apolar. A ligação polar é aquela que contém uma eletronegatividade, uma variação de eletronegatividade diferente de zero. Então, nós temos uma ligação polar quando temos uma ligação entre dois elementos diferentes. Se eu tenho uma ligação de um hidrogênio mais um cloro, então aqui nós já percebemos que a variação de eletronegatividade ela vai ser diferente de zero. Lembrando que eletronegatividade é uma propriedade da tabela periódica, é uma propriedade dos elementos periódicos, tá? E quando nós temos uma ligação apolar, é um tipo de ligação que essa variação de eletronegatividade vai ser igual ou aproximadamente zero. Um exemplo de uma ligação apolar são ligações feitas de um mesmo elemento. Se eu tenho o O2, é a ligação de um oxigênio mais um oxigênio. Então, a polaridade dessa ligação vai ser aproximadamente igual a zero ou igual a zero. Então, ela vai ser uma ligação apolar, tá? Então, ligação polar, variação de eletronegatividade diferente de zero. Ligação apolar, variação de eletronegatividade aproximadamente ou igual a zero. Só lembrando, tá, pessoal? A polaridade da ligação, ela pode mudar. Ela pode, em vez de a ligação ela ser uma ligação polar, ela pode se tornar polar, tá? O porquê disso acontece, ou como é que é possível que isso aconteça? Simples, a geometria molecular. O que seria geometria molecular? Lembre, a geometria molecular é a forma como a molécula ela está organizada. Aqui nós temos alguns exemplos. Temos primeiro a geometria molecular linear, tá? Lembra que quando nós temos uma geometria molecular linear, normalmente a polaridade dessa molécula, ela vai ser o quê? Apolar, ou seja, os vetores dessas moléculas, dos elementos das pontas, eles fazem com que eles se anulem. Então, nesse caso, normalmente uma geometria linear vai ter uma polaridade apolar. Temos também aqui a triangular ou trigonal plana. Quando acontece dessa forma aqui, normalmente a polaridade dessa molécula ela é uma polaridade polar, tá? Então, uma molécula que tem a geometria molecular trigonal plana, ela vai ser polar, tá? A tetraédrica, tá? Ela vai ter essa geometria aqui. Quando nós temos uma molécula com a geometria tetraédrica, normalmente a polaridade dela vai ser apolar, tá? Então, linear apolar, ou seja, variação de eletronegatividade igual a zero. Trigonal plana ou triangular plana vai ser polar, tá? Ou seja, a variação vai ser diferente de zero. E a tetraédrica, nesse caso, também vai ser uma molécula de polarização apolar, ou seja, variação de eletronegatividade igual ou aproximadamente a zero. Lembrando que além desses três tipos de geometria, nós vimos também um quarto tipo de geometria molecular em sala, que foi em forma angular. Lembrando que a água ela vai ter exatamente esse tipo de geometria, ou seja, ela vai formar uma angulação entre suas moléculas. Quando tratamos desse tipo de geometria, normalmente sua polaridade vai ser polar, tá? Ou seja, a variação de eletronegatividade vai ser diferente de zero, ou seja, a molécula da água ela é uma molécula polar. Então, revisando um pouco sobre isso, a ligação covalente ela pode ser uma ligação polar, tá?
ou apolar. Se a ligação covalente ela for polar, então significa o quê? Que a sua variação de eletronegatividade ela vai ser o quê? Diferente de zero. Enquanto a ligação covalente apolar, a sua variação de eletronegatividade vai ser igual a zero. Essa polaridade ela pode mudar dependendo da sua geometria molecular, tá bom? Então nunca esquecer disso. Além das ligações químicas, nós também vimos outros tipos de ligações, que são as ligações intermoleculares, que elas vão se dar de que forma? São as ligações intermoléculas. Então, vai ser quando se trata de ligações covalentes e quando se trata de polaridades, tá? Elas podem ser divididas em três: dipolo-dipolo, ponte de hidrogênio ou dipolo induzido. Quando tratamos de uma ligação intermolecular dipolo-dipolo, estamos tratando de moléculas polares. Como acontece esse tipo de ligação entre essas moléculas, tá? Inicialmente, uma molécula polar, ela vai ter variação de eletronegatividade diferente. Então, um lado da molécula vai ser mais eletronegativo do que outro. Então, quando duas moléculas polares, elas estão próximas, um lado mais eletronegativo de uma se junta com um lado mais eletropositivo da outra, e assim ocorre a ligação de polo-dipolo. A ponte de hidrogênio ela é específica para o hidrogênio ligado aos três elementos mais eletronegativos da tabela periódica, o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Quando ocorre essa ligação entre o hidrogênio com o flúor, oxigênio e nitrogênio, nós vamos ter uma ponte de hidrogênio. Lembre, se o flúor, oxigênio e nitrogênio são os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica, significa que essa ligação ela é extremamente forte. A ligação que ocorre em um elemento da água, tá? Que ocorre entre as moléculas da água é exatamente a ponte de hidrogênio. Lembra que eu falei para vocês que essa ponte de hidrogênio ela pode trazer algumas características para a água, tá? Eu quero que vocês deem uma olhadinha nisso também. E o outro tipo de ligação intermolecular é a dipolo induzido, que ocorre em moléculas apolares. Como é que vai acontecer isso? Lembre, pessoal, moléculas apolares vão ter eletronegatividade igual ou aproximadamente zero. Como é que vai acontecer? Pessoal, em algum momento, quando nós temos exatamente esse tipo de ligação, esse tipo de molécula, um lado da molécula vai estar mais eletronegativo do que o outro. Por isso que ele é induzido ou dipolo instantâneo. Por quê? Porque apenas em alguns instantes essa ligação acontece. E exatamente esse instante é quando um lado está mais eletronegativo do que o outro. Quando um lado da molécula está mais eletronegativo do que o outro, a molécula ela vai atrair a outra. Só que é uma ligação extremamente fraca, por ser uma ligação instantânea e por ser uma ligação induzida, ou seja, é uma ligação ocorrida em alguns instantes. Depois disso, ocorre o quê? A quebra novamente. Bem, por hoje é só, tá? Na próxima aula a gente vai revisar um pouco sobre reações químicas e fiquem ligados no grupo, tá, pessoal? Porque aí eu vou passar algumas atividades para vocês exatamente nesse grupo da sala de vocês. E não esqueçam, por favor, tá? Do trabalho que eu passei para vocês. Qualquer dúvida que tiver sobre esse trabalho, pode perguntar, tá bom? Lembrem que quando voltarmos às aulas, isso vai ser uma das primeiras coisas que eu vou cobrar a vocês.